Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje, na nossa segunda aula de português da semana, nós vamos falar de um assunto chamado Código, Língua e Linguagem, Discurso, Situação de Comunicação e Interlocutores. Vocês já conhecem esse assunto? Então, vamos para o nosso slide para vocês conhecê-lo melhor. Vamos lá. Prontinho. Bom, código, língua e linguagem, discurso, situação de comunicação e interlocutores. Nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá, pessoal? Bom, vamos mudar um pouquinho aqui, mas não está em cima do assunto, né? Código, língua e linguagem. Código. Código é o meio pelo qual a mensagem é passada, no caso, são gestos, figuras, fala, escrita, né? Isso daí são chamados códigos, certo? A linguagem, ele refere-se ao processo de interação entre as pessoas, onde usamos os mecanismos para transmitir nossas ideias, sentimentos e informações. Qualquer conjunto de sinais ou signos é considerado linguagem, sejam códigos linguísticos, placas de rua, gestos corporais, entre outros, né? Através dela, é possível que as pessoas de diferentes regiões ou culturas se comuniquem, né? Através da linguagem, dos vários tipos de linguagem, né? Como eu já disse, né? Placas de rua, gestos corporais, entre outras coisas. Qualquer tipo de linguagem facilita o entendimento entre as pessoas, faz com que várias pessoas de diversas regiões e culturas diferentes possam se comunicar, certo? Já a língua, né? A língua trata especificamente do código verbal, no caso, conjunto de palavras que detém significado para determinado grupo. Podemos dizer que a língua é um tipo de linguagem, né? São exemplos a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua brasileira de sinais, né? A famosa Libras, né? Utilizada pelas comunidades surdas, entre outras, né? Entre outros exemplos de língua. E vamos para a página 2. Discurso. Vamos ver o que é discurso. Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto, diz respeito a quem fala, para quem fala e sobre o que se fala, não é isso? Aquelas pessoas do discurso, lembram disso? A pessoa que fala, né? Primeira pessoa, a pessoa para quem se fala, segunda pessoa e sobre o que se fala, a terceira pessoa. Certo, gente? Vamos lá. Quanto à fala, na narração pode vir de 3 formas: discurso direto, indireto ou indireto livre, certo? Hoje nós não vamos falar sobre os tipos de discurso, nós só vamos falar sobre ele e a relação dele que tem com as situações comunicativas. Vamos lá. Uma situação comunicativa estão envolvidos 6 elementos da comunicação. Emissor ou locutor, né? Quem elabora a mensagem, no caso, eu estou sendo a emissora, eu sou a emissora, né? Receptor ou interlocutor, né? A quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada, no caso, vocês, né? Mensagem, o texto verbal ou não verbal propriamente dito, é a estrutura textual que é usada, né, para expressar, no caso, para passar o que eu quero informar, certo? Então, isso é a mensagem. Referente ao contexto, é o assunto, no caso, que perpassa o ato comunicativo, no caso, não é isso? Vamos lá. Ai, desculpa, gente. Canal ou veículo é o meio pelo qual a mensagem é difundida ou divulgada, o seu veículo condutor. No caso, um exemplo de uma aula expositiva, né, ministrada por uma professora de língua. Voltando, bom, achei um exemplo na internet que eu achei bastante interessante, né? Uma aula expositiva ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre os elementos da comunicação. No caso, eu seria professora de língua portuguesa, né? Então, a locutora seria eu, a professora de língua portuguesa. Os interlocutores seriam vocês, os estudantes, certo? A mensagem seria o texto verbal oral elaborado pela professora em seu ato de fala. No caso, seria isso que eu estou falando para que vocês absorvam aí do outro lado. Isso seria a mensagem.
O referente seria os elementos da comunicação, no caso, o assunto da aula, exatamente isso, o assunto da nossa aula. O canal seria a voz da professora impulsionada pelo ar, que entra e sai de seus pulmões, utilizando também seu aparelho fonador, certo? Ou também, no caso, outro canal seria o quê? A internet, certo? O código seria a língua portuguesa, certo, gente? Isso daí eu achei uma explicação maravilhosa para que vocês pudessem entender, né, esses elementos da comunicação. Então, vamos para a próxima. Bom, agora vamos para o livro didático, né? Código, Língua e Linguagem, página 21 e 22. Discurso, Situação de Comunicação e Interlocutores, página 23 e 24. Vamos lá, pessoal, me acompanhem, por favor. Código, Língua e Linguagem. Releia o seguinte trecho da crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. Tentemos, por outro lado, para o que serve? Serve assim para aprender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo? Esse instrumento que o senhor procura funciona mais como um gigantesco alfinete de segurança aí. Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome, né? O último trecho do texto que a gente lê na primeira aula, né? Vamos lá. Responda. Na frase, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no suco e prende as duas partes de uma coisa. O comprador utiliza apenas palavras para realizar essa descrição. E aí, pessoal, explique. B. Releia as outras partes do texto e responda quais elementos da descrição do comprador levam o vendedor a entender que o objeto parecia uma coisa enorme, né? As partes, vejam aí o que foi que... releia as outras partes do texto e responda quais elementos da descrição do comprador, né, da pessoa que queria comprar, levam o vendedor a entender que o objeto parecia uma coisa enorme, maior do que o que realmente é. 2. Leia as informações do quadro com as definições de código, língua e tipos de linguagem. Há milhares de anos o ser humano tenta registrar pensamentos, sentimentos e aspectos da vida, inicialmente por meio de imagens. A humanidade, ao longo da história, criou outras linguagens, gráfica, numérica, ideogramas, letras, permitindo maior comunicação, ou seja, criou códigos, né? Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que os códigos sejam compartilhados com os indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o código de trânsito que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação, né? Agora, a página 22. Língua também é um código, pois é um conhecimento partilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua se organiza de acordo com os hábitos e tradições de um determinado grupo, refletindo sua cultura. Podemos dividir as formas de comunicação em dois grandes grupos, segundo o código que utilizam: linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, vamos lá. Linguagem verbal. Quando o ser humano utiliza a palavra para se comunicar, a palavra pode ser chamada de signo linguístico. Pode ser observada em situações de comunicação falada ou escrita, né? A linguagem verbal, a linguagem falada ou linguagem escrita. Linguagem não verbal. Quando o ser humano se comunica por meio de gestos, expressões fisionômicas, imagens, sons, ícones, cores, sinais, etc. Aí, na letra A, né, dessa questão tem: quando o comprador começa a descrever o objeto que quer comprar, os interlocutores compartilham o mesmo código. Que código é esse? Explique. Gente, no caso, eles compartilham o mesmo código, não é isso? Eles estão se entendendo por conta disso? Eles compartilham a mesma língua? Hein, gente? Eles estão se entendendo a partir disso, dessa comunicação, né? Porque eles estão, no caso, tentando... o comprador tentando fazer com que o vendedor o entendesse. Então, eles compartilham o mesmo código, eles compartilham a mesma língua, hein? Explique. O vendedor pediu ao comprador que desenhasse o objeto que queria comprar.
qual função seria o desenho, qual função teria o desenho nessa tentativa de comunicação? E por que não deu certo, né? Por que não deu certo? Letra C. Mesmo falando a mesma língua, o que faltou para que houvesse uma comunicação bem-sucedida entre os interlocutores? O que faltou entre eles, né, na comunicação dele, para que eles pudessem se entender? Na produção da crônica, o autor usou a linguagem verbal ou não verbal? Ele usou palavra escrita ou falada ou usou imagem, gestos, hein? Explique. Letra E. A situação comunicativa em que os personagens estão envolvidos foi utilizada qual ou quais linguagens? Explique. Hein, gente, qual linguagem foi utilizada? Eles utilizaram diálogo, ou foi uma linguagem oral? Como foi que eles conseguiram se comunicar? Explique. Terceiro, observe atentamente as imagens a seguir. Aí tem aí, no caso, 4 imagens. Letra A, identifique o que cada uma quer comunicar. O que cada uma quer comunicar. Vocês vão ver aí, vão ver o que é que cada uma dessas imagens quer comunicar, né? Vocês sabem que todas essas aqui estão o quê? É uma linguagem não verbal, mas não precisa de palavras para a gente entender o que está escrito aqui, né, gente? Nessa leitura dá para você perceber. Letra B. Nessas situações, a linguagem usada é verbal ou não verbal? Explique. Agora, observe essa outra imagem. Letra A. Você é capaz de dizer o que ela significa? Hein, gente, vocês conhecem essa imagem que está aí? B. Compare-a com as imagens da atividade anterior. Ou compare com as imagens da atividade anterior. Por que foi possível entender as imagens anteriores? As imagens anteriores. Por que foi possível entender? Hein, gente? C. O que seria possível, né? O que seria preciso, Karine, o que seria preciso para que essa imagem tivesse sentido para você? Hein, gente? Vocês olham para essa imagem. Aí vocês entendem ou vocês não entendem essa imagem? O que seria preciso para que vocês pudessem entendê-la, né? Agora vamos para a outra parte do nosso assunto, que é discurso, situação de comunicação e interlocutores. Primeiro, a crônica comunicação organiza vozes dos personagens por intermédio de um diálogo. Sobre a crônica, responda. Nos segmentos do texto, o que indica as falas dos personagens? Hein, gente? Quando a gente vai ver falas em algum texto, o que é que indica essas falas? B. Na crônica, de qual personagem é a primeira fala do diálogo? É do comprador? É do vendedor? Ou de alguma outra pessoa, né? Vejam aí. O que no texto possibilita reconhecê-la? Aí vocês vão falar de quem é a fala e vão dizer como é que vocês conseguiram reconhecê-la. Com quem esse personagem dialoga? O que no texto possibilita reconhecer seu interlocutor? Segunda questão. Leia atentamente as informações do quadro sobre discurso, situação comunicativa e interlocutores. Para anunciar um discurso, além dos recursos expressivos, ou seja, um conjunto de signos utilizados sobre elementos devem ser considerados o locutor e o locutário. No caso, são os interlocutores, né? O locutor, a pessoa que está passando a mensagem, e o locutário, a pessoa que está recebendo a mensagem. A intenção dos interlocutores e o contexto da situação de comunicação. Numa situação comunicativa, é preciso considerar o assunto, os interlocutores, ou seja, as pessoas ou personagens envolvidos, profissão que exercem, posição social, costumes, crenças, valores, variedade linguística, repertório de grupo social, entre outros. O lugar e a época em que ocorre a situação de comunicação e a intenção dos interlocutores com o discurso. Letra A. Em relação à situação comunicativa apresentada na crônica, qual é a posição social dos personagens? Que valores sociais a legitimam? Hein, gente, vocês acham que no caso, o locutor, ele tem, no caso, como é a situação dele em relação à situação do vendedor, né? É isso que vocês vão ter que falar. Quais são as intenções dos interlocutores, né? Vocês vão ver aí qual é a intenção da pessoa, do caso do locutário, ou do locutor e do locutário, né? 3. Com base em suas respostas às questões da atividade 1 e 2, apresente um resumo da situação comunicativa que envolve os personagens da crônica. No caso, essa resposta é pessoal. Vocês vão apresentar um resumo, né, dessa situação comunicativa que eles viveram.
4. Numa narrativa ficcional, como é o caso da crônica, a situação comunicativa criada, na qual os personagens estão envolvidos, é uma situação relacionada à produção do texto literário e jornalístico. Leia as informações a seguir sobre o autor e o livro do qual foi retirado o texto. Agora vamos ver sobre Luiz Fernando Veríssimo, né? Vamos lá. Tire aqui. Ainda tem um pouquinho aqui. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde mora até hoje. É autor de livros de colunas publicados nos jornais O Globo, O Estado de São Paulo e Zero Hora. Sua obra literária é diversa, com livros infanto-juvenis, de humor, quadrinhos, crônicas e romances. Muitos de seus livros foram adaptados para o cinema, TV e teatro. O livro Amor Brasileiro, do qual a Crônica Comunicação faz parte, é constituído de uma série de crônicas escritas sobre temas variados, para o Jornal do Brasil, entre setembro de 1975 e setembro de 1976, e foi publicado em 1977, né? Agora vamos para aqui essas outras duas letrinhas. Agora responda, quem são os interlocutores da situação comunicativa criado em relação à produção e recepção da crônica, né? Quem, no caso, quem foi que produziu, né, a crônica e para quem foi produzida, certo? B, quais podem ser as intenções desses interlocutores? Qual foi, no caso, a intenção da pessoa que produziu e da pessoa que, no caso, vamos ver aqui. No caso aqui, quais podem ser as intenções desses interlocutores? No caso, a intenção da pessoa que escreveu o texto e da pessoa que quer ler o texto. Qual é a intenção delas? Certo? Aí você vai expor a intenção de um e a intenção do outro. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido através daquele exemplo, né, da aula expositiva. Certo? Bom, pessoal, ficamos por aqui, né? Teremos mais uma aula, né, nessa semana e vamos para a nossa despedida virtual, certo? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem se comunicar com os professores para que essas dúvidas possam ser sanadas, certo? Eles estão sempre à disposição. Liguem não, no caso, né? Mandem mensagem, né? Que eles podem estar fazendo outra coisa. Mandem mensagem para tirar as dúvidas de vocês. Lembrem também de identificar as atividades, certo? Com nome, ano, turma, tudo direitinho, ok? Então, pessoal, vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.